Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então, dando continuidade, ao nosso estudo sobre os nossos cromossomos, né? Então, até agora nós já aprendemos como é a nossa divisão desses cromossomos, do nosso DNA, duplicação, a meiose, a mitose. E agora a gente vai ver as anomalias cromossômicas, tá? O que essas anomalias causam no indivíduo, tá? Que tipos de anomalias existem, tá? Então, estou trazendo aqui para vocês que nós temos dois tipos de anomalias, tá? A estrutural e a numérica. Por que eu coloquei a sexual aqui? Porque nós vamos dividir, tá, esse estudo em três partes. A estrutural, a numérica e, em específico da numérica, eu vou destacar bem a sexual, porque é uma parte bem importante, tá, que ocorre dessa anomalia sexual. Então, só para a gente relembrar quem são os nossos cromossomos homólogos, né? Os cromossomos homólogos são todos os cromossomos que são iguais, que têm o mesmo tamanho, tá? Que tenham o mesmo tamanho entre os centrômeros. E aqui eu trouxe para vocês, né, o cariotipo. Nós temos, então, 23 pares de cromossomos, tá? Então, aqui aparece um só, mas sabe-se que existem dois, tá? De cada um. Então, foi colocada aqui a numeração de 1 até 23, tá? E a gente... Quem determinou isso, né? Foi os cientistas. Eu vou pedir para você decorar quais tipos, né, são esses 23 pares de cromossomos? Não. Mas eu vou pedir para que vocês entendam como é que é o processo, tá? Então, foi identificado, então, que cada cromossomo tinha o seu parzinho. Então, vinha um recebido pela mãe e um recebido pelo pai, tá? Que eram cromossomos iguais. Lembra lá na meiose que a gente viu que forma as células haploides, ou seja, com 23 cromossomos? Por quê? Porque da mãe veio 23 e do pai vai vir mais 23, formando o quê? Um indivíduo com 46 cromossomos, tá, na sua estrutura. Então, vamos imaginar que os cromossomos, isso tudo aqui, esses 23 pares, são uma receitinha de bolo. Para você fazer um bolo na sua casa, né, você vai precisar dos ingredientes. Então, você vai lá, pesquisa, vê como é, vê se você tem todos os ingredientes e produz o bolo, né? Segue o passo a passo e na ordem, tudo certinho. E no final, você vai ter o quê? Um produto, né, que é o bolo. Os cromossomos, eles vão ser a mesma coisa. Eles vão ser a receitinha, tá? Dentro dele tá todos os códigos, toda a receitinha de como é que vai produzir o nosso, né, o ser, um novo ser. Então, quando um indivíduo, né, dois indivíduos fecundam, eles vão, então, doar 23 cromossomos cada um, e esses 46 cromossomos agora, tá, que veio 23 da mãe e 23 do pai, vão ter, tá, meio a meio ali, os genes, que vão ser a receita, tá, para formar esse novo indivíduo. Que vai ter ali o tamanho do nariz, a cor dos olhos, o tamanho dos olhos, quantos dedos o indivíduo vai ter, aonde é que ele vai estar, quantos órgãos ele vai ter, que órgãos vai ter, o tamanho dos órgãos. Então, tudo isso está dentro desses cromossomos. Se algum pedacinho que deveria dar uma característica se perder ou sofrer algum tipo de alteração nela, vai ter um problema nesse indivíduo, tá? Alguns mais graves, outros nem tanto, outros não têm, às vezes, uma forte, assim, perspectiva do que... Às vezes não faz nada no indivíduo. Alguns podem gerar até aborto né, nesse novo feto e a pessoa nem ia nascer. Mas, né, a gente sabe, então, que esses cromossomos são fundamentais para a formação desse novo indivíduo. Tá? Então, quando ocorre algum problema, e é o que a gente vai estar estudando agora, então a gente vai identificar que o indivíduo pode apresentar algumas síndromes, algumas doenças, tá? E é o que nós vamos ver.
Então, essas anomalias cromossômicas estruturais, tá? E a gente vai ver a numérica depois, posteriormente. Essas anomalias, elas podem ter, tá? Fala, professora, mas como isso ocorre? Por que né, esse indivíduo acaba tendo esse problema nesses cromossomos, né? Devido à radiação, então, ou a agentes químicos, né? A pessoa ali, às vezes a mãe ou o pai passou por um processo quimioterápico, né? Então sofreu radiação no seu corpo, e isso vai afetar as células, né, ali do seu organismo, passando cromossomos defeituosos, dentre outros tipos de radiação que também que a pessoa poderia levar, né? Algumas pessoas trabalham com isso. Então, vírus, bactérias, tá? E o principal, tá, que é um dos grandes fatores, é o erro naquele processinho da meiose. Lembra lá que a gente, na aula passada, que eu falei sobre o crossing over, que é aquele processo de variabilidade genética que o cromossomo vai trocar entre os cromossomos homólogos. Lembra que a gente viu ali? O que são cromossomos homólogos? São cromossomos iguais, mesmo tamanho, mesmo tamanho do centrômero. Então, eles são idênticos. Então, é 2 desse... 2 desse. Então, cada cromossomo, tá, dos 23 cromossomos, ele vai receber exatamente o mesmo cromossomo, tá, um parzinho dele, que é idêntico a ele. E ele vai ter que se unir para fazer esse crossover entre esse cromossomo. Quando, tá, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que eu vou explicar os tipos de anomalias. Mas quando isso ocorre, tá, nesse crossover, algum erro ali, pode causar, então, uma anomalia, tá? Pode causar ali uma síndrome no indivíduo. Então, quais são os tipos de anomalias que nós temos? Estruturais. Então, como a gente está vendo, né, o próprio nome, né, anomalias cromossômicas estruturais, o próprio nome já diz. O problema vai ser aonde? Na estrutura, no físico do cromossomo. Então, a perda dele, o dano dele vai ser na sua estrutura. Então, os tipos que nós temos de problemas que ocorrem nessa estrutura podem ser 4 tipos, tá, de dano nessa estrutura. A primeira é a deleção. Depois, duplicação, inversão, e essa inversão pode ser pericêntrica ou paracêntrica, e eu vou explicar cada uma delas, tá? E também pode ser por translocação, e essa translocação também pode ser de 2 formas, recíproca ou robsoniana. Então vamos lá, a deleção, né? O próprio nome já fala, quando você deleta alguma coisa, o que acontece? Você não tem mais aquilo, né? E a mesma coisa com o nosso cromossomo. Então, ali, quando ele vai fazer o crossover, ou, tá, quando ele vai fazer algum processo, ele acaba perdendo, em vez de ir para o outro cromossomo, aquele pedacinho daquele gene, ele se perde no meio e não vai para lugar nenhum. E o cromossomo, então, fica sem aquele pedaço. Então aquele pedaço ali carregava alguma informação muito, muito importante. E simplesmente desapareceu. Então, né, a gente pode ver que vai ter um problema, né, esse indivíduo vai apresentar problemas. Então, trouxe aqui para vocês o videozinho de como é esse processo. Então, ele vai ali, por qualquer motivo, vai se perder esse pedaço desse cromossomo. Duplicação. Aquele pedaço do cromossomo que foi deletado, do outro cromossomo, surge aderido a um novo cromossomo, tá? Em outro cromossomo. Ou aquele mesmo cromossomo, tá? Fez uma duplicação daquele pedaço e ainda ficou 2 vezes, tá? Com aquele pedacinho daquele cromossomo. Trouxe ali no videozinho também pra gente ver como que funciona. Então, ó. Ele duplicou aquele pedaço. Nesse caso aí, ele está indo para o mesmo cromossomo. E a inversão, nós vamos ter 2 tipos de inversão. A inversão, ela vai ser, nada mais o próprio nome dela fala, né? Que aquele pedacinho do gene, ele vai girar 180 graus e vai ficar de ponta cabeça. E ele vai, né, então poder ser
pericêntrica ou paricêntricas, tá? As pericêntricas é quando o pedacinho do cromossomo tinha, tá, um centrômero. Então, lembra lá, né? Centrômeros são aquela parte que estreita o cromossomo, a parte que vai determinar o tamanho de cada braço do cromossomo. Então, pericêntrica, sempre que tiver esse pedaço, tá, que for inverter, ele vai ter um centrômero, tá? As paricêntricas é quando ele faz o giro, tá, desse pedaço, desse gene, ele gira 180 graus, mas ele não tem nenhum centrômero, tá? Ele é só um pedaço de gene mesmo que sofreu 180 graus. Então, como a gente vai poder analisar aqui, tá ali o pedaço e girou 180 graus e voltou pro cromossomo. Isso, gente, não vai gerar, né, problema nenhum, né, porque o código estava ali, estava tudo certo, a única coisa é que ele teve uma inversão. Estudos dizem que existem casos de, né, que podem ocorrer abortos espontâneos por esse problema, mas não tem nada assim que afirme uma síndrome contra isso, né? Não tem o vídeo aqui, mas é como se os pericêntricos fosse, em vez daquele pedaço que foi aqui embaixo, que foi um paracêntrico, os pericêntricos seriam essa parte aqui, tá? Onde tem o centrômero, onde é a parte mais estreita do cromossomo, tá? Esse é o centrômero. Translocação é a última, né, processo que pode ocorrer, tá? No erro ali, uma anomalia na estrutura. A translocação também pode ser de duas formas, né? Como eu tinha dito, que é a recíproca e a robertsoniana. Então, a translocação em si é quando ocorre a troca, tá, do material genético entre cromossomos não homólogos. Então, o que isso significa? Os homólogos, eles são iguais, eles vão ter as mesmas características, eles estão juntos porque eles vão, né, ter as mesmas características, eles só vão fazer a troca genética, né? Então, por exemplo, um cromossomo ali que vai dar a cor dos olhos. Um vai vir da minha mãe, um vai vir do meu pai. E eles vão fazer a troca entre si sobre a cor dos olhos. Mas quando eu pego um cromossomo, por exemplo, que veio ali sexual junto com outro que era para dar a cor dos olhos, eles não eram para estar juntos, eles são de tamanhos e proporções diferentes, tá? Então, essa translocação, quando se diz recíproca, quando ela faz essa troca de gene do mesmo tamanho. Então, como assim do mesmo tamanho? Eu dou ali, por exemplo, assim, tá? Um exemplo, gente. Eu dou ali um gene de tamanho de 1 centímetro e o outro vai me dar um gene de 1 centímetro. Lógico que esse tamanho é muito grande para um tamanho de um cromossomo. A gente está falando aqui, né, a nível molecular, seria outra medida, mas é só para vocês entenderem, tá? Então, esses cromossomos receberiam o mesmo tamanho, ficariam, né, com o seu tamanho original, que era, né, antes, e vão receber ali a troca exata, né, do seu tamanho referente ao gene, tá? A robertsoniana ocorre quando um pedaço, tá, vem maior do que o outro, deixando, tá, essa estrutura desproporcional. Então, eu dei um tamanho pequeno e recebi um grande. E o outro ganhou, né, deu um grande e recebeu um pequeno. Então, fica desproporcional, ok? Trouxe aqui para vocês verem como é que é. Então, olha lá, ele deu um pequeno e recebeu um grande. Viu que os tamanhos dos cromossomos se alteraram, tá? E é lógico, gente, a gente está se tratando aqui sobre receber uma característica que não deveria estar presente nele, tá? Então, isso vai gerar anomalias. Então, só para a gente relembrar, deleção, eu tinha lá uma característica D, exemplo, tá? Uma característica D, e ela foi deletada, ela se perdeu. Então, ó, eu tinha lá A, B, C, D, E, F, G. Ficou A, B, C, E, F, G. Então,
Então, ela perdeu, ela simplesmente sumiu. Na duplicação, tá? Tinha lá o gene A, B, C, D, E, F, G. O F e o G, eles tinham uma característica, ok? E ali ele acabou sofrendo uma duplicação, e essa duplicação ficou lá, o cromossomo duplicado, A, B, C, D, E, F, G, F, G. Sem contar que esse pedaço poderia ir para outro cromossomo, tá? Um cromossomo que não tem nada a ver ali com a característica dele. Poderia simplesmente ir parar em outro número de cromossomo. Aqui tem a paricêntrica, né? Que não tá na parte aqui dos centrômeros, mas fica lá. Era A, B, C, D, E, F, G. E ficou A, B, D, C, tá? Então, ele girou 180 graus. Na translocação, que nós temos 2 tipos de translocação, vai aparecer lá. Não vou conseguir passar o mouse, porque senão vocês não vão conseguir ver. Mas tem lá. Então, acompanha aqui translocação. Esses 2 aqui primeiro. Tem lá A, B, C, D, E, F, G. Esse D, E, F, G, que é o pedaço, né, o tamanho, foi parar lá nesse cromossomo aqui. E esse cromossomo aqui era H, I, L, N e M, tá um N ali, mas é um M. E depois ele ficou, então, né, com essa troca de genes. Ficou o cromossomo que era grande, ficou A, B, C, H, I, L, tá? E o outro ficou H, I, L, M, D, E, F, G. Vocês entendem a bagunça, a salada de fruta que vira esse cromossomo? Porque era para ele ser bonitinho lá. A, B, C, D, E, F, G. E daí, simplesmente, ele perde, ou ele é duplicado, ou ele vira de ponta cabeça, ou um pedaço vem parar nele, um pedaço vai para o outro. Então, gente, tudo isso, todas essas características que vão se perdendo, que vão se duplicando, que vão se invertendo, que vão se translocando, ele vai originar síndromes, mas nós vamos estar estudando ela a fundo para a gente entender um pouquinho mais o que ocorre após esse processo de deleção, duplicação, inversão e translocação, ok? Na próxima aula, a gente vai estar vendo, então, estudando as síndromes, tá, estruturais. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, aproveita, comenta aí nos comentários para que na próxima aula a gente possa estar tirando na nossa aula ao vivo. Na semana que vem a gente pode estar tirando as dúvidas ao vivo. E também eu já posso até trazer para a semana que vem algumas resoluções. Quando vocês falam para mim que tem dúvida, eu dou uma reforçadinha melhor no vídeo. Então, comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal para que a hora que eu lançar o vídeo aqui, você possa ser notificado, tá? Eu espero vocês aqui, então, no mural, para que vocês possam estar conversando comigo, né, até o término dessa aula. E é isso, pessoal. Bom restante de aula para vocês. Boa noite.